Hi guys, how are you? Hoje nós vamos estar, para terminar o nosso módulo, vamos estudar 3 tempos verbais, ok? Vou dar um resumo para vocês, mas espero que vocês estejam estudando na apostila, procurando outras fontes também. Mas aqui nesse vídeo eu vou fazer um resumo de 3 tempos verbais para vocês, que está no nosso módulo, que é o Present Perfect and Past Simple e Past Perfect. Então, para iniciarmos, vamos ver então a diferença entre Present Perfect e Past Simple. Vamos começar a analisar duas orações, duas frases como exemplo, antes de nós vermos a diferença entre esses dois tempos verbais. I have worked as a teacher in the past. Essa frase está no Present Perfect. Parabéns que respondeu. E I worked as a teacher in 1995. Eu trabalhei como professora em 1995. Então, no primeiro exemplo, nós costumamos dizer que o que importa, quando nós utilizamos o Present Perfect, o que importa é a ação, aquilo que eu pratiquei ou aquilo que foi praticado, nós queremos dar ênfase à ação, aquilo que aconteceu no passado. Já o Simple Past, ou Past Simple, ele vai dar ênfase ao tempo em que ocorreu essa ação. Então, quando ocorreu essa ação? E não, basicamente, ao que foi feito. Então, na segunda oração, eu disse que eu fui professora em 1995. Então, ali eu dei ênfase ao tempo em que ocorreu, em que eu pratiquei essa ação. Já na primeira frase, que foi o Present Perfect, eu disse que eu trabalhei como professora no passado, simples assim. Tá, quando nós estamos conversando com alguém na vida real, essa diferença é bem evidente, nós percebemos isso, mas quando nós vamos tendo uma conversa, através do contexto que a gente vai saber utilizar, quando utilizar o Present Perfect ou o Simple Past, somente através de um contexto. Isso nem sempre fica tão claro quando nós estamos querendo escrever, mas aí a gente tem que parar para pensar e somente analisando a oração que nós vamos reconhecer se uma oração está no Simple Present, no Present Perfect ou no Simple Past, ok? Então, quando eu digo assim, I have studied a read English, então eu já estudei inglês. Essa oração está no Present Perfect. E geralmente o Present Perfect ele utiliza de algumas estruturas que basicamente já são, quando nós lemos a frase, quando nós escutamos, nós já, pela própria estrutura da oração, nós já reconhecemos que é um Present Perfect. Eu vou colocar a estrutura certinho para vocês lá no Maestro, para não ficar muito longo esse vídeo, ok? Agora, quando eu digo assim, I studied English from 1995. Então, eu estudei inglês em 1995. Aqui eu estou delimitando o passado, quando ocorreu essa ação. Vamos lá agora ao Past Perfect. O que é um Past Perfect? Ele é um tempo verbal usado para quê, gente? Para expressar ações passadas que já aconteceram antes de outra ação que também ocorreram no passado. Nossa, agora eu não entendi. Esse tempo verbal, ele geralmente vem acompanhado por alguns advérbios. Quando eu digo assim, ó, I had already cleaned the house when my mother arrived. Então, quando eu falei assim, eu já tinha limpado a casa quando minha mãe chegou. Então, eu estava praticando uma ação quando minha mãe chegou. Também ficou no passado essa ação. O ato dela chegar ficou no passado. Então, she had just left by the time I arrived. Então, ele tinha acabado de sair quando ele chegou. Ela tinha acabado de sair quando ele chegou. Nessa ação, uma ação tinha acontecido quando outra ação também ocorreu. Então, por isso que há essa definição no Past Perfect. Quando nós queremos expressar duas ações que ocorreram no passado. Então, uma vem antes da outra. E aí eu quero especificar, eu quero dar detalhadamente que eu estava fazendo algo e de repente ocorreu outra coisa, eu tive que interromper aquilo que eu estava praticando para fazer outra coisa.
Qual que é a formação do Past Perfect? Nós temos ali o verbo auxiliar, ele é formado pelo verbo auxiliar, to have, conjugado no Simple Past. Como ele é conjugado no Simple Past? Como que ele assume ali? Ele assume a palavrinha had. No caso, então, ele deixa de ser have e passa no passado, ele é had, mais o particípio do verbo principal. Então, ali eu disse assim, ó, no primeiro exemplo, que eu falei pra você. I had read, cleaned, tá vendo ali, ó, no passado, the house, when my mother arrived. Então, aqui o verbo está no passado, mas o verbo auxiliar, I had. Ok, pessoal? Então, hoje, basicamente, o meu vídeo vai ser bem curto, porque eu vou enviar para vocês também 2 vídeos para vocês, e eu preciso que vocês vejam o outro vídeo anterior, que eu vou enviar um vídeo, e depois desse vídeo eu vou enviar esse dos tempos verbais. Para não ficar muito longo, eu resolvi fazer só esse resuminho para vocês. Façam a atividade do livro, e eu vou enviar para vocês as atividades do maestro, para vocês realizarem, ok? Um grande abraço, tchau, tchau!